Eu acho que todos nós conhecemos um quadro de pintura histórica muito poderoso em relação ao tema da independência e ao evento da independência. Trata-se do quadro do Pedro Américo, que se chama Independência ou Morte. Ele é feito em 1888. Esse quadro teve uma circulação internacional, mas ele é um quadro logo incorporado ao sistema museológico no Brasil. Na verdade, ele migra para o Museu Paulista, é instalado no Museu Paulista no final do século XIX, e uma coisa muito importante é que esse quadro vai ter uma reavaliação, um reuso na direção do Afonso de Scagnoli Toné, à frente do Museu Paulista, que vai tornar este museu um museu histórico. Então ele vira o quadro por excelência desse museu. E ao ser o quadro por excelência desse museu, ele parece refazer e reacontecer o ato da independência no alto daquela colina. De maneira que para quem vê o quadro, você tem a impressão de que você está assistindo o ato da independência indefinidamente sendo repetido dentro daquele museu. E foi o Afonso de Scagnoli Toné, o seu diretor, que começa uma política de divulgação desse quadro através de obras impressas. Sobretudo, elas vão vingar como uma imagem muito conhecida dentro dos livros didáticos de história. E essa cena, composta com o herói, num grande gesto de espada em riste, nessa composição onde todos os soldados e o grupo pequeno de civis que tem junto ao príncipe, ao Dom Pedro, eles todos compõem uma cena que dá uma eloquência ao gesto do Dom Pedro, porque todo mundo está ou com o cavalo tendo um gesto muito nobre, ou com uma espada ao alto, e a gente vê algumas figuras laterais, todas nas margens, algum tropeiro, esse boiadeiro de peito aberto que a gente vê à sua esquerda. O que você tem essa sensação? De uma gente que assiste a cena, né? Assim, ou de uma gente que está espantada com o que vê. E aí, o que a gente está lidando com isso? A gente está lidando com a ideia de que ele é convocador de uma espécie de contrato cívico nosso com a representação da independência. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que ele é seguidamente reativado. Por quem? Por uma política de centenários. Isso é muito importante que a gente diz. Do século XIX para cá, se estabeleceu uma política identitária de centenários, onde o grande tema, o tema por excelência, é a nação e o mundo colonial. Então, não à toa, quando a gente fala de centenário, esse quadro vem à baila novamente. Ou quando, em 1972, debaixo da ditadura cívico-militar, ele foi reativado, se a gente lembrar, numa cinematografia que é o filme Independência ou Morte. Independência ou morte! Independência ou morte! Onde o galã, então, de novelas, das 9, Tarcísio Meira fez as vezes de Dom Pedro I, ou quantas vezes ele volta em minisséries para poder dizer: esse é o gesto da independência. Isso não quer dizer que só tenha tido esse gesto, né? Mas esse gesto que a gente tem muito ativado na nossa presença. Não é só ele. Tanto em 1922, quando o quadro ganhou essa excelência, ficou tão agenciado e colado à Colina do Ipiranga e ao museu, nesse ano mesmo, de 1922, houve uma festa, uma enorme exposição de centenário, uma exposição internacional do centenário da independência no Rio de Janeiro. E nesse momento, no Rio de Janeiro, que é uma reorganização, inclusive urbana da cidade, a gente tem o uso e a introdução, pela primeira vez, com apoio do Estado, da produção de um cinema
que documente o Brasil. Então, acho que a gente está diante de uma condição de pensar numa variedade de representações da independência, e como essa, em especial do Pedro Américo e do quadro agenciado por esses expedientes museológicos e dos livros didáticos, ganharam esse caráter de unanimidade para a gente. Não posso deixar de dizer, por um exemplo, que a gente tem outras formas de representação. Todo mundo sabe, ou sabe bastante já, sobre o 2 de julho na Bahia, onde a cabocla e o caboclo representam as formas mais populares e mais reivindicativas e que casam diferentes formas de celebração aí dentro. Nós podemos dizer que a cabocla representa tanto uma dimensão do que é uma alegoria política, quanto elas casam dentro de si, a cabocla e o caboclo, uma dimensão de povos de terreiro, povos de santo, que dão a estas figuras, caboclo e cabocla, dimensões de ancestralidade. Então, acho interessante a gente ter a oportunidade de falar dessa cartela de representações, da hegemonia e da oficialidade de uma delas, quanto a gente tem outras formas de representação que a gente vale a pena explorar exatamente isso. Ambivalência e pluralidade. É importante dizer que o norte e o nordeste do Brasil viveu uma série de batalhas contra ou em torno da independência. Isso podia ser a favor do Grupo do Rio de Janeiro, que capitaneou o projeto monárquico conservador, que se estabeleceu e venceu em torno da independência, criou o Estado brasileiro, fez o contrato social dessa formação, e tem na figura do Pedro I uma espécie de persona que arregimenta esses projetos, e, por outro lado, uma série de dinâmicas em torno das independências que têm espacialidades diversas. Mas o projeto que venceu e estabeleceu para a gente um campo simbólico, uma cultura visual, entremeada a uma cultura política da independência, deu-se em torno da monarquia conservadora estabelecida no Rio de Janeiro, então corte, que agenciou e negociou uma política de participação política, de partição de poderes, de reorganização do contrato social, sobretudo com as chamadas províncias coligadas, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. E esse projeto negociou como participaria com as outras regiões do Brasil. Aqui, é bom dizer, a gente teve um conjunto imagético e um projeto, vamos dizer, de imagens que migrou para o resto do Brasil. Isso eu queria destacar. A gente tem, primeiro, que eu preciso dizer, a Corte do Rio de Janeiro viveu entre 1808 e 1826 um grande ciclo festivo. Se vai celebrar a vinda da corte, se vai celebrar a vida da família real, os casamentos, nascimentos, mortes, etc. Se vai celebrar a aclamação de Dom João VI, mas só depois que se derrotou, debaixo de muita baioneta e sangue, o projeto de república ancorado em Pernambuco. E aí você vai ter a aclamação da Constituição e depois a aclamação de Dom Pedro e a coroação. Entre a aclamação do Dom Pedro e a coroação dele, você tem um investimento simbólico em torno do Dom Pedro que um pouco reusa a sintaxe, vamos dizer, os códigos, os procedimentos de ordenação de festas em torno dos reis de Portugal. Mas, ao mesmo tempo, vai introduzindo elementos na figura do Dom Pedro que marcam a ligação dele com a natureza brasileira, que seja com os trópicos, com a representação dos trópicos. A professora Elaine Dias, no mestrado no começo do século XXI, já nesse momento, aponta quanto uma série de elementos do mundo tropical vão sendo associados à figura do Dom Pedro. Então, assim, o que vai ter o Dom Pedro? Dom Pedro vai usar um manto na forma de poncho. Esse poncho liga aos paulistas, gente do Brasil e a gente do sul do Brasil. Mas também esse poncho vem carregado de um verde e da mursa que dão esse tom tropical à roupa do imperador, que é investido da figuração de um comandante militar. Há uma produção de retratística nesse período, onde muitas vezes o Dom Pedro aparece com a mão próxima associada com a América, próximo é a pessoa que está representada numa figura feminina, próxima associada com o livro da Constituição.
e quando ele tem a espada é para dizer que ele é um comandante e a espada não está em riste. Acho que é uma coisa muito importante. A associação dele é com o território e a associação dele é sobretudo com a Constituição. Ele vem muito vinculado a isso. Não é à toa que o pintor de história Jean-Baptiste Debré vai fazer um pano de boca, que é muito importante que a gente saiba, para o 2 de dezembro, o dia da coroação do Dom Pedro, e isso é mostrado no teatro de Dom João, no Rio de Janeiro, nesse momento, e nesse teatro, quando ele é exibido, esse pano de boca desce, a figura central, uma figura feminina, que alude à alegoria da República, da Constituição, da nação. Ele é cercado de figuras populares e esses populares têm negros, mulheres escravizadas com seus filhos, uma Índia branca, segundo o próprio Debré, e gente que entrega com suas armas e instrumentos de trabalho os próprios filhos à proteção dessa figura alegórica de poder, que em cima dela é encimado pelo pé de Dom Pedro I. Teve-se por bem um estabelecimento de uma festa que se chama Aclamação, que se levou o retrato do Dom Pedro várias vezes, despachado da corte para as localidades. Isso tem uma cartela de negociações de como isso aconteceu. Debaixo de baioneta, com a presença de vários sujeitos sociais, das mais variadas origens. O que é muito interessante é que essa divulgação, vamos dizer, de uma forma de uma liturgia política que se ritualiza nas outras localidades, vai aclamar o quadro do Dom Pedro. Em geral, com flâmulas em verde e amarelo, em geral as mulheres com seus cabelos penteados. Em São Paulo tem mulheres que puseram passarinhos verde e amarelos para ficar lá assoviando da independência. E a gente tem uma produção, vamos dizer, de uma série de símbolos em formas efêmeras. Levantamento de arcos de triunfo, o tapete que se colocava nas janelas para saudar o quadro, as cadeiras de um bispo ou de uma autoridade da cidade, da vila, onde o quadro era posto e as pessoas reverenciavam. Tudo isso, as roupas e as cores que as pessoas usavam, tudo isso nos fala, né, de uma série de imagens e símbolos acionados onde, com seus corpos, vidas, desejos, projetos, vontades políticas, as pessoas se tornam súditos. O processo de sujeição e de obediência e de tratativas do contrato social ganha uma fórmula e ganha um corpo. Um calendário, por um exemplo, que é feito em papel impresso, onde o Dom Pedro aparece dentro de um calendário perpétuo do Brasil. Ele é a figura central e um calendário que vai existir para o resto dos tempos no Brasil, porque ele tem um esquema matemático que permite pensar isso. Ou se a gente pensar de outro lugar, qualquer um que já visitou o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, e se não fez, faça isso, vale a pena, tem uma galeria de objetos cotidianos, caneca, leque de mulheres, onde o rosto do Dom Pedro está lá impresso. São objetos de uso cotidiano, mas são também objetos de usos domésticos. Então, acho que é muito interessante a gente perceber como teve uma produção imagética no período que dava conta, ou queria dizer e representar, esse ato político, né, de fundação do país. E o quanto esse lugar tinha uma produção imagética que muitas vezes não vingou para a gente, o que não significa que ela não tivesse efeito naquele momento. E a cabocla e o caboclo também estavam lá. E a figuração do Dom Pedro também estava lá. O que faz a gente pensar o quanto essas disputas, cada uma nas suas especificidades, com suas historicidades, são fortíssimas e dão uma sensação para a gente da pluralidade de debates que está na agenda política, né? Que está na vida social e coletiva partilhada. O
que eu acho que também vale muito a pena para a gente comentar aqui é esse investimento museológico, historiográfico da Universidade Brasileira, que a Universidade de São Paulo faz junto ao Museu Paulista, agora Museu do Ipiranga. Ele mudou, retomou esse nome que o consagrou tanto, né, entre os seus visitantes, e é querido, portanto. E ele tem a sua reabertura programada para setembro deste ano, dia 7, esperamos, onde um novo projeto historiográfico museológico, e nesse sentido historiográfico também, é feito. Muito fortemente marcada pelo ideário do bandeirante paulista. Em contraponto, ou junto disso, a gente tem uma reorganização desse espaço museológico com várias outras perspectivas de intervenção do que é a possibilidade de pensar as múltiplas independências. Porque, de algum jeito, a gente está tratando uma coisa importante, é um contrato cívico que se faz com as imagens e com os símbolos. E eles significam também a qualidade da nossa vida cidadã. Eu acho que é isso também que a gente está pondo em debate aqui. Em 1824, por exemplo, quando os diplomatas brasileiros estavam negociando em Londres o reconhecimento da independência pela Inglaterra e por Portugal, eles receberam instruções no sentido de argumentar que foi a própria natureza que fez a independência. A independência foi feita pela natureza e apenas o momento foi ditado pelas circunstâncias históricas. Isso porque um país tão grande, segundo esse argumento, dotado dos melhores portos do mundo, de grandes rios, rico nos 3 reinos da natureza, por natureza tinha que ser uma potência independente e não estar subordinada a uma metrópole europeia. Então nós vemos aqui o embrião desse motivo no imaginário nacional, que está presente até no nosso hino até hoje, do gigante pela própria natureza, né? Essa ideia de que a grandeza e a pujança natural do território brasileiro é uma dádiva da natureza. E, na sequência, esse discurso ele apareceu em muitas situações na vida cotidiana ou no discurso político, na arte, na ciência, etc. No primeiro reinado, ele aparece, mas ele vai aparecer com especial força no segundo reinado, com a consolidação da monarquia, com a consolidação da independência e com a emergência da figura do Pedro II. Então, o que vai aparecer em obras de arte, literatura, louças, bandeiras, também nas exposições internacionais onde o Brasil aparece, está presente, é essa identificação da grandeza do território e da natureza com a grandeza do país e com a grandeza do monarca e da monarquia. Era muito comum imagens dos imperadores, especialmente do Pedro II, cercados de flores, de plantas tropicais, de animais, indicando, não é, essa relação. E é óbvio que isso tem uma base histórica bastante objetiva, porque o Brasil herdou a totalidade da América Portuguesa numa mesma institucionalidade política. Apesar de que esse grande território, em sua maior parte, ele existia em tratados internacionais e em mapas, porque a sua ocupação efetiva era relativamente pequena, eram algumas manchas de ocupação cercadas por enormes sertões, com presença de povos indígenas, com uma natureza muito pujante e pouca presença eurodescendente. Isso foi apresentado como um grande potencial para o enriquecimento futuro, para o progresso, para a civilização,
tanto em termos de uso econômico desse território, quanto em termos do seu grande interesse para a ciência e para a arte naquele momento. Agora, um outro acontecimento importante, logo no pós-independência, que a gente pode considerar o outro lado da moeda, foi o debate político a respeito não dessa imagem abstrata, laudatória do grande território, mas a respeito do uso concreto que estava acontecendo no cotidiano em diferentes regiões em relação a esses mesmos recursos naturais, a esse mesmo mundo biofísico. Vários autores levantaram esse tema, mas no pós-independência o nome que se destaca é José Bonifácio. Ele trouxe essa discussão com muita força. Ele escreveu uma representação para a Assembleia Constituinte em 1823 sobre a escravatura, onde ele faz reflexões apocalípticas. Ele dizia que se o território continuasse a ser tratado daquela maneira, em menos de 2 séculos o Brasil ficaria reduzido aos desertos da Líbia, porque ele estava se valendo, é preciso contextualizar, de uma teoria científica da época, que é a teoria do dissecamento, que veio surgindo na Europa, na ciência europeia a partir do século XVII, e que associava a perda de florestas à perda de chuvas, à perda de umidade, à degradação dos solos e, no limite, à desertificação do território. Então, o José Bonifácio ficava muito preocupado, quase desesperado, porque todas as suas expectativas em relação à presença do Brasil no mundo, à construção de um império poderoso e marcante, ele dizia que o Brasil poderia marcar a história humana assim como a China marcou a história humana, poderia ser o equivalente da China no Ocidente, mas essas expectativas estavam relacionadas justamente à grandeza do território, a riqueza do território, a fertilidade dos solos, a diversidade das florestas e a presença de minerais e pedras preciosas. Então, ele via a natureza como um grande trunfo para o progresso futuro do país, porque aquela sociedade, o José Bonifácio via de uma maneira muito crítica, era uma sociedade muito sem luzes, ignorante, atrasada, violenta, a violência contra os indígenas, a violência cotidiana contra os escravos marcava muito aquela sociedade e ela estava toda marcada pelo escravismo. Mas justamente na Assembleia Constituinte, pelo menos nesse documento que ele escreveu para a Assembleia Constituinte, o José Bonifácio faz uma análise muito sofisticada associando o sistema escravista com a destruição do mundo natural. Ele argumenta que se os proprietários de terra não tivessem uma multidão de escravos, como ele dizia, os grandes proprietários, e associando esse fato à disponibilidade de terra barata ou até terra gratuita em quantidade, eles não poderiam tratar os solos da mesma maneira como eles estavam tratando. Porque o que preocupava muito o Bonifácio era principalmente a terra já desflorestada. No mundo tropical, quando a terra é desflorestada, os solos tendem a se degradar. Ele argumentava que os pequenos proprietários, por necessidade e por interesse, os pequenos proprietários familiares ou então os trabalhadores jornaleiros, né, recebendo salários, eles se preocupariam em conservar, adubar e manter aquelas áreas já abertas numa situação saudável, produtiva, especialmente perto das grandes cidades e das povoações, e não fariam como acontecia na sua época, que essas terras eram simplesmente abandonadas, né? A terra degradada era abandonada, deixada para trás, e sempre se desflorestava através do fogo, a ferro e fogo, como dizia o Warren Dean, novas florestas, novas áreas ainda intocadas de florestas. Ele considerava essas florestas a grande fonte da fertilidade dos solos e a grande fonte da riqueza natural que seria usada na construção de um império progressista e civilizado no pós-independência. E isso aparece o tempo todo, essa contradição entre usos predatórios que seguiram ocorrendo ao longo das décadas e
uma visão idealizada da natureza que não correspondia ao tratamento real do mundo biofísico que estava sendo dado naquela sociedade monárquica que consolidou de uma forma ou de outra o Brasil independente. Então, nós temos, assim, né, quando a gente consulta os 2 primeiros livros de cozinha elaborados e publicados no Brasil, né, a gente vê isso muito claramente, né? O primeiro deles é o Cozinheiro Imperial, que é de um autor desconhecido, né? Ele assina somente com as iniciais RCN, né? E a sua primeira edição é de 1839. Em suas páginas, a gente não encontra nenhuma receita notadamente com ingredientes brasileiros e nem tampouco preparos. Somente na 10ª edição, que aí já é de 1887, a gente encontra novas receitas e algumas, como a do tutu de feijão à mineira, né, que aí já traz um ingrediente muito nosso e uma procedência declaradamente brasileira. O outro livro, né, que é considerado o segundo livro de culinária publicado no Brasil, né, que ele foi editado provavelmente entre 1874 e 1888, a gente não sabe ao certo essa data, né? Ele vem já, é o Cozinheiro Nacional, e ele vem com compromisso mesmo de apresentar uma cozinha em tudo brasileiro. E nesse caso a gente encontra 22 preparos, 4 à baiana e 1 à paulista. Mas fora isso, né, nós temos inúmeras receitas com carnes de caça, né, como porco do mato, queixada, catitu, caxinguelê, preá, coati, cobra, lagarto, e além disso também verduras, raízes e legumes, né, como inhame, palmito, ora pronobis, né, e outros, enfim. Então, assim, sem dúvida, né, a gente enxerga que naquele momento estava havendo um esforço de absorver os ingredientes da terra e constituir uma culinária nacional. Mas ainda assim, a gente está falando de uma culinária brasileira de elite, né? Ela é branca, ela é eurocentrada, e é preciso a gente compreender isso e reconhecer isso, porque o que se comia, né, e que certamente continuou a ser comido, né, no coração do Brasil, né, em terras distantes, na Amazônia, né, entre os povos originários ou entre a população escravizada, né, é relatado de forma muito dispersa, né, e até às vezes assim, a gente encontra em alguns viajantes, por exemplo, né, assim, relatos sobre esses alimentos e tudo, mas sempre assim com um olhar assim, muito assim, aquela coisa exótica, né, e não exatamente, né, enxergando o movimento aí de absorver e de reconhecer isso como sendo culinária brasileira, né. Então, assim, eu ouso dizer que esse movimento todo, né, de realmente a gente falar e ter uma narrativa sobre a cozinha brasileira, né, e toda a riqueza que ela merece, ela ainda está por fazer. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. O arroz e o feijão, eles podem ser considerados mesmo a base da comida dos brasileiros, né? Muito mais o feijão do que o arroz, enquanto ingrediente identitário, né? O arroz, ele é quase um intruso, né? O Câmara Cascudo, em seu livro História da Alimentação, ele diz, né? O povo come arroz indiferentemente, como quem saúda amigo vulgar no mecanismo da obrigação diária, né? Achei muito legal essa citação dele, porque dá um pouco essa dimensão do arroz, que embora a gente não coma sem o arroz, ele está ali sempre assim, quase que um suporte mesmo, né? Um complemento. O feijão, ele sem dúvida é muito forte, né? Ele, né, inegavelmente é um elemento identitário do brasileiro, né? Nós temos, né, muitas espécies diferentes de feijão. Então você tem ali aquele feijão do dia a dia, tem a feijoada, tem feijão tropeiro, tem o tutu, né? Assim, é uma comida de afeto,
é uma comida da saudade, né? O brasileiro vai para fora do Brasil e ele tem saudade de feijão, né? O Eduardo Frieiro, que é um ensaísta mineiro, né? Ele publicou um livro em 1966, que é o Feijão, Angu e Couve, um ensaio sobre a comida mineira, né? Ele decreta, né? O feijão, pai de todos. E mais adiante ele cita um ditado popular que também dá muito bem a dimensão do feijão, como o lugar do feijão na nossa alimentação, né? Feijão é que escora a casa, né? Então é uma comida de substância, né? Que dá força, né? Que viaja, né? Por exemplo, com os tropeiros, né? Comida de viagem, comida de trabalho, né? No contexto de comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, eu vejo uma oportunidade para diversificarmos e ampliarmos a reflexão a respeito da identidade da comida brasileira. É uma identidade que, apesar de ter um discurso de ser, né, uma mistura da comida indígena, negra e branca, é uma mistura desequilibrada, né? A gente sabe ainda muito pouco sobre a alimentação dos povos originários e das nossas heranças africanas, né? E nas nossas casas, nos restaurantes, ainda predominam cardápios com raízes europeias, né? Então, olhar, por exemplo, para a riqueza da mandioca, né, um ingrediente nativo, recheado de sabores e de saberes, né, no seu manuseio, né, as farinhas, o polvilho, né, o pão de queijo, né, como mineira, cozinheira e historiadora, eu não posso pular o pão de queijo, né? E isso sem dizer de todos os preparos que a gente pode encontrar Brasil afora, feitos, né, a partir da mandioca, né? A vaca atolada, sobre a qual a gente já encontra registros no século XVIII, né, passando pelos bobós, pelas comidas de santo, a maniçoba, o tucupi, né? São muitos preparos e com muita força identitária. Então eu penso também no milho, todos os seus derivados, né? O angu, as papas, né? O nosso gosto, né, pelas papas, o mingau, o cuscuz, a canjiquinha, né, por exemplo, que também aparece em muitos relatos como substituto do arroz, né? Então, assim, eu acho que é um momento muito rico para a gente fazer essa reflexão, né? A identidade culinária não é criada ao acaso, ela responde a uma realidade em um determinado momento, né? Ganha uma narrativa, né? Então, acho que 2022 é um bom ano para começarmos a construir uma narrativa que seja mais inclusiva e diversificada. Comida, né? Se eu entendo que comida é cultura, né? O historiador da alimentação, Máximo Montanari, ele tem um trecho que eu gosto muito, que eu vou ler aqui. Comida é cultura quando consumida, porque o homem, embora podendo comer de tudo, ou talvez justamente por isso, na verdade, não come qualquer coisa, mas escolhe a própria comida com critérios ligados tanto às dimensões econômicas e nutricionais do gesto, quanto aos valores simbólicos de que a própria comida se reveste. Então, assim, eu não diria que a independência tem a ver com o que o povo come, mas o que o povo come tem a ver com a independência, né? Essa possibilidade de escolher que está relacionada não só ao território, mas também aos costumes, ao gosto que foi se formando ao longo do tempo, à representatividade, à memória social e individual, né? Tudo isso compõe a identidade, né? Gera um sentimento de pertencimento e de reconhecimento, né? Nós nos reconhecemos e somos reconhecidos por uma comida específica, da qual nos orgulhamos, que fala sobre nós, sobre o nosso país, sobre o nosso jeito de fazer, né? É uma narrativa em construção, porque me parece que em algum momento muito dessa culinária original se perdeu ou se escondeu.